Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Agora com luz, que bom vê-los novamente. Então, hoje vamos iniciar. A internet está ruim, prof? Tá bom. E ontem voltou tarde a luz? Nossa, nossa. Então tá, com relação à aula da semana passada, a gente depois vai dar uma retomada semana que vem, tá bom? Então, hoje, nós vamos iniciar a disciplina de estratégias de marketing, temos 2 aulas. Agora, vamos iniciar com a aula 18, dando continuidade ao que a professora Soraya, né, parou semana passada, na aula 17. Ela falou um pouquinho sobre estudarmos, né, analisarmos o mercado, analisarmos os concorrentes. E hoje nós vamos falar sobre avaliação de fornecedores e parceiros de negócios, tá? Qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar, podem solicitar, levanta a mão ou fala com a prof. Simone. Estamos aqui para tirar as dúvidas, para que vocês não saiam daqui com dúvidas, tá bom? Vamos lá. É uma disciplina que é muito interessante, né? Porque o técnico de administração, ele precisa ter aí, né, uma análise de todas as áreas para que ele possa ajudar a organização. E o marketing ajuda ali na promoção das vendas. Então, nessa aula, nós vamos compreender a importância dos fornecedores e parceiros de negócios para a competitividade das empresas. Identificar critérios de avaliação de fornecedores, como qualidade, preço, prazos e sustentabilidade. Então, hoje vamos entender um pouquinho os fornecedores, né, que são parceiros aí da organização. Prosseguindo. Então, nas últimas aulas, exploramos o fundo do mercado, os consumidores e a concorrência. Então, na última aula, vocês entenderam um pouquinho a respeito de como que a gente precisa saber o que o nosso concorrente está fazendo. O que ele está fazendo de bom, o que ele tem de diferencial competitivo, para que a gente possa fazer mesmo e melhorar e conseguir esse cliente que é do nosso concorrente. Então, é importante a gente entender o que esse concorrente nosso está fazendo. E vocês tiveram essa aula, então, de análise de mercado para entender a concorrência. E agora, vamos virar, então, a nossa atenção para o nosso lado da moeda. As relações de negócios que dão suporte à empresa. Prosseguindo. Para isso, vamos falar sobre avaliação de fornecedores e parceiros de negócios. Então, os fornecedores, a gente vai entender ao longo da nossa aula, são aquelas pessoas ali que nos auxiliam. Por exemplo, eu preciso da embalagem de um produto. Eu produzo o produto, porém, eu preciso contratar um fornecedor para a embalagem daquele produto. Tudo bem com vocês? Galerinha, quantos alunos nós temos em sala hoje, prof. Simone? Prof. Simone, consegue nos ouvir? Quantos alunos? 15, né? Entendi, prof. É importante, gente, a participação de vocês. Vocês são os protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. É muito importante que vocês participem da nossa aula, tá? Então, a gente vai prosseguindo assim. Para o próximo slide, a gente vai entender aqui, ó, por que avaliar fornecedores e parceiros. Vocês imaginam por que devemos avaliar os fornecedores e parceiros? Minhas amigas que estão aí com frio, tem uma aí de blusa branca, você sabe o porquê aí nós devemos avaliar fornecedores e parceiros? Ajuda a prof a entender por que a gente precisa fazer essa avaliação dos fornecedores e daquelas pessoas que trabalham conosco. Alguém aí tem alguma ideia? Sim, não, prof. Então, vamos entender, ó. Avaliar fornecedores e parceiros é essencial porque eles são parte da cadeia de valor da sua empresa. Uma má escolha pode causar atrasos na produção, queda na qualidade do produto final e até danos à reputação da marca. Então, vamos supor que a gente contrate um fornecedor que ele é muito importante para a nossa cadeia produtiva. Por exemplo, como eu falei para vocês das embalagens. Vamos lá, vamos supor que eu produzo aí arroz, né?
Eu faço toda a colheita, mas eu preciso de uma embalagem para que ele possa ser disponibilizado no mercado. E aí esse fornecedor simplesmente me atrasa aí 3 dias e por conta disso eu perco muitas vendas. Então, gente, não pode acontecer isso com nossas empresas. E vocês são técnicos de administração, vão fazer toda essa parte aí de marketing e as vendas, gente, são o coração da empresa. Se a empresa não vende, como que vai ter lucro? Como que vai pagar o salário de vocês? Então, é importante que a gente tenha um bom relacionamento aí com o nosso fornecedor, porque se ele atrasa, nós aí vai atrapalhar toda a cadeia produtiva. Imagine que eu dei um prazo aí de entregar o produto para um supermercado e eu falo que vai chegar o produto em 2 dias. Porém, a minha embalagem vai chegar em 3 dias, eu não vou conseguir entregar. Esse fornecedor vai falar, eu não vou comprar, esse cliente nosso, né, o supermercado, vai falar, não vou comprar mais com vocês, porque eu não posso ficar sem arroz, né? Arroz é um produto que é vendido todos os dias, todo mundo compra arroz, todo mundo compra feijão, então é importante que a gente escolha bem quem que vai trabalhar com a gente, que seja de fato nosso parceiro, tá bom? Vamos lá. A avaliação de fornecedores. Fornecedores são as empresas que oferecem os insumos, matérias-primas e serviços necessários para que a sua empresa funcione. Então, por exemplo, eu vou produzir aí suco de uva integral, certo? E eu preciso de qual insumo? A uva. Então, eu tenho fornecedores ali de uva para que eu possa produzir o meu produto. Eu tenho ainda mais um fornecedor que me passa, então, a caixinha ou a garrafa, né? Normalmente, suco de uva integral, né, gente? Vem naquelas garrafas. E aí, eu preciso, então, de um fornecedor de garrafa para que eu possa, né, colocar o meu produto. Então, é muito importante que eu tenha esse bom parceiro. Por exemplo, eu não tenho uma logística própria. Eu preciso de um parceiro para que possa fazer a entrega dos meus produtos. Também é muito importante. Se eu prometi um prazo, gente, é muito importante que a gente, enquanto ali empresa, a gente cumpra o prazo. Não é chato quando a gente vai lá comprar um produto, sei lá, na Shopee, na TikTok Store, e aí dá um prazo aí de 3 dias úteis para chegar. E aí são 7 dias úteis aí e nada de chegar o produto. A gente fica naquela expectativa, né, gente? É muito chato. Então, é importante que nós, enquanto empresa, tenhamos essa responsabilidade com prazo. E, para isso, a gente depende dos nossos fornecedores, tá? Vamos lá. Então, a avaliação dos fornecedores. Na hora, então, de escolher e avaliar um fornecedor, você deve considerar alguns pontos chaves. Vocês são aí analistas, né, que vão trabalhar na área de marketing. Vocês precisam analisar o preço, né? Claro, ninguém vai comprar um produto, né, com um fornecedor que seja muito acima do valor de mercado. Qualidade, confiabilidade, localização e logística, assim como sustentabilidade e ética. Pessoal, preste atenção aqui na prof. Vamos lá, a prof. Geisa falando aqui. A gente vai ter prova já ainda esse mês. Preste atenção, é importante que a gente compre com empresa que a gente confie. Imagina aí, a gente está falando aí da questão ética. Imagine que a gente compre um produto e a gente descubra que essa empresa utiliza trabalho infantil. Essa empresa não está sendo ética, não está sendo correta. Então, é importante que a gente se preocupe, sim, né, com qual empresa a gente está fazendo, né, comprando, ou vamos supor que seja um fornecedor nosso que não está agindo de forma ética, a gente não pode continuar comprando com eles, certo? Preço, gente, é o mais óbvio, né? O preço, se ele está de acordo com o mercado, é um preço competitivo? Como que você vai comprar de um fornecedor que, vamos supor, a embalagem eu compro do fornecedor, custa R$2 para mim. E aí o fornecedor quer me cobrar 6, sendo que eu vendo o produto por R$8. Eu vou ter lucro? Claro que não. Então, eu tenho que comprar um produto, né, que esteja dentro. Aí eu tenho 3 fornecedores. Fornecedor A cobra R$2 a embalagem. O B cobra R$2,30. E o C cobra R$5 a embalagem. Ou seja, está totalmente fora do preço, totalmente desproporcional. Então, não tem como a gente fazer negócio com o fornecedor dessa forma.
Qualidade é um ponto também que nós precisamos avaliar o nosso fornecedor. A matéria-prima ou o serviço oferecido é de alta qualidade? Atende aos padrões que a sua empresa exige? Então, imagina, vocês estão acostumados voltando para o exemplo do suco de uva, a colocar, então, o suco de uva de vocês numa garrafa de vidro, bem bonita, né, de 1,5 litro. E imagine aí que você fique sem o seu fornecedor e precisa entregar numa garrafa de plástico, sem um design legal. O cliente vai falar, nossa, mas não tem nada a ver com essa empresa, com esse suco que eu costumo comprar. Então, é importante que a gente mantenha a nossa qualidade para o nosso cliente continuar comprando com a gente. Tudo certo, gente? Não fiquem com vergonha, não fiquem assim com dúvida, não leve essa dúvida para casa. É importante que vocês tirem a dúvida aqui comigo, tá bom? Vamos lá? Confiabilidade. O fornecedor entrega no prazo? Que eu falei para vocês, é importante. Né? Eu dei o exemplo para vocês de que a gente precisava do produto entregue em 2 dias, ele entregou depois. Isso atrapalhou toda a nossa cadeia produtiva. Isso é muito ruim, né? Ele tem um histórico de atrasos ou problemas? Então, quando a gente vai começar a comprar com algum fornecedor, é importante que a gente entenda ali, ele fornece para outras empresas concorrentes? Ele costuma entregar dentro do prazo? E, gente, vocês já devem ter ouvido falar isso. As empresas, elas se conversam bastante ali, mesmo sendo concorrente, tá? Então, é importante a gente entender o que o nosso concorrente está fazendo, o que ele está comprando, né? Com qual fornecedor ele tá conseguindo comercializar para que a gente possa fazer também. Se for um fornecedor bom, né? Vale a pena. Logística, localização e logística. Qual a distância do fornecedor? Isso pode influenciar no tempo e no transporte. Então, vamos supor que a gente tem aí 3 fornecedores, como eu dei o exemplo. O A, ele está a 2 quilômetros de vocês, ou seja, em 5 minutos eles te entregam o produto. O B já está a 50 quilômetros de vocês. E o C está a 75 quilômetros de vocês. É impossível, gente. Você aguardar 1, 2 horas para receber o produto, se você tem aí fornecedores que conseguem te entregar em 5, 10 minutos. Então, é importante você saber, entender como que vai funcionar essa logística para que não te prejudique. Lembrando que tempo para a empresa é dinheiro. Se a empresa perde tempo, ela deixa de produzir, ela deixa de vender, e isso vai influenciar no resultado final. E vocês, enquanto técnicos de administração, é importante que vocês estejam atentos. Lembrando que vocês estão na 1ª série agora, mas já estão na 3ª série, daqui a pouco estão fazendo estágio. Então, é importante, a administração nos possibilita ter uma visão geral, ampla, né, da organização. A gente não fica com o olho só em um setor. A gente tem que aprender um pouquinho de cada para conseguir se organizar. Falando a respeito disso, vamos supor que vocês estão na área de marketing, mas daqui a pouco vão para a área de recursos humanos, como nós falamos ontem. Por isso que é importante vocês aprenderem um pouquinho de cada matéria. Mas, retomando ao nosso conteúdo, falando sobre fornecedores, é muito importante que a gente entenda e preze também pela sustentabilidade e a ética. O fornecedor tem boas práticas ambientais e sociais? Imagina que vocês queiram, né, contratar um fornecedor e vocês descubram que a represa próxima aí da escola de vocês está sendo contaminada por dejetos que a empresa que vai, né, tá pretendendo fornecer produtos para vocês, né, esteja sujando e poluindo o meio ambiente, sendo que isso vai impactar a vida de vocês. Vocês também residem na região. Então, é importante, gente, que a gente preze por fornecedores que tenham boas práticas de sustentabilidade. Esse ponto está cada vez mais importante para a imagem de sua marca. Lembra que eu dei o exemplo para vocês e falei sobre a questão de trabalho infantil? Imagina, você jamais vai querer comprar de um fornecedor que está utilizando uma mão de obra infantil. Então, é importante ver e visualizar essas questões para ser o nosso fornecedor. Tá? Então, uma relação bem estruturada garante, então, qualidade, prazos, custos, adequação e inovação.
Exemplo, uma confeitaria depende de fornecedores de farinha e chocolate de qualidade, além de parcerias com aplicativos de delivery para chegar até o cliente. Então, a confeitaria ela usa ali muita farinha, né, para fazer pão, para produzir bolos. Então, tem que ter um bom ingrediente para continuar entregando um bom produto para o consumidor final. Assim como a entrega, se a padaria disponibiliza o serviço de entrega, é importante que consiga, né, fazer boas parcerias com aplicativos. Qualquer dúvida, já vai falando, tá? Pode perguntar para a Pro. Temos ali essa avaliação de parceiros de negócios. Quem são esses parceiros, gente? Parceiros são empresas ou indivíduos com quem você colabora para alcançar um objetivo comum. Então, vai ter aí algum parceiro dentro da organização que vai te auxiliar. Vamos supor, tem uma empresa aí parceira que dá treinamento para os funcionários. Você, óbvio, você paga essa empresa, mas ela utiliza, então, essa parte de treinamento, faz todo esse desenvolvimento com os funcionários, para que eles possam cada vez mais se capacitar. Então, é importante. Vamos sentar aí, meus amigos, vamos prestar atenção na aula, que a gente tem prova já esse mês. Vamos prosseguir? Avaliação de parceiros de negócios. Gente, é muito chato, assim, para vocês só ficarem me ouvindo. Então, quando vocês tiverem alguma colaboração, algum exemplo de, eu já faço estágio numa empresa, acontece isso, podem compartilhar com a prof. Eu gosto de ouvir a história de vocês, tá? Então, isso pode incluir parceiros de distribuição, revendedores, agências de publicidade ou até mesmo outras empresas que você trabalha em algum projeto específico. Então, vamos supor, a Boticário, um exemplo, né? A Boticário, ela tem as lojas físicas, ela tem a loja virtual, mas ela também tem aqueles revendedores, né? Aquelas pessoas que vendem com a revistinha. Minha mãe, inclusive, vende, né, Boticário com a revista. Então, são revendedores, são parceiros de negócios da organização, né? São pessoas que ajudam a impulsionar, a aumentar as nossas vendas, impulsionar nossos negócios. Tá bom? Então, na hora da gente avaliar um parceiro, nós temos que levar em conta alguns pontos que são muito importantes, tá? Reputação e credibilidade. Qual é a reputação do parceiro no mercado? Eles são confiáveis? Eu prestei atenção, eu fui dar uma pesquisada ali no Reclame Aqui e vi que esse parceiro tem uma série de reclamações que não entrega no prazo, uma série de reclamações. Você vai querer fazer negócio com esse parceiro, com esse fornecedor? Então, a reputação da nossa empresa é muito importante. Sinergia. Os objetivos e valores da empresa parceira estão alinhados com os seus? Né? Então, é importante que a gente tenha essa preocupação com os nossos objetivos. Rede de contatos. A parceira pode abrir portas para novos mercados ou clientes? Então, essa empresa que já trabalha comigo, talvez ela possa me indicar outros clientes para que eu possa aumentar a minha carteira de clientes? Importante. Desempenho. Se já há uma parceria em andamento, como que ela está performando? O parceiro está cumprindo com as metas e os acordos? Então, se a gente tem um contrato, precisa ser cumprido, né? As metas, os prazos, e é importante. Então, como que a gente consegue fazer essa avaliação na prática? A avaliação ela pode ser feita de várias maneiras. Pesquisa. Faça pesquisas de mercado para saber o que os clientes dos seus fornecedores ou parceiros pensam. Então, vamos entender, vamos fazer uma pesquisa e entender o que esses clientes estão pensando aí desses fornecedores. Estão gostando? Estão gostando da embalagem? Estão gostando aí de como que está sendo feita essa entrega, já que é um parceiro que ajuda a gente na área da logística? Visitas e auditorias. Visite as instalações do fornecedor para verificar a qualidade e os processos. Eu compro, né, todo mês com esse fornecedor. De vez em quando eu vou chegar lá na empresa dele e aí, vocês posso dar uma olhadinha nas suas instalações? Imagina, você é uma empresa extremamente organizada, preza pela limpeza, e do nada você chega numa visita lá do seu fornecedor, nossa, o local onde fica armazenado os seus produtos estão tudo sujo, pode ali contaminar. Você fala, não, calma aí, você não pode fazer dessa forma, assim vai atrapalhar o meu trabalho.
certo? Porque quando eu for vender o meu produto, isso vai ser impactado, os clientes não vão gostar. Análise de dados, monitore indicadores e desempenho, os QPIs, como pontualidade de entrega e taxa de defeito. Então, é importante a gente monitorar. Então, não adianta a gente ter uma meta. Olha, fornecedor, você precisa me entregar em 5 dias. E ele entrega em 7, 8 e ninguém fala nada. Para ele está ótimo. Então, se a gente tem uma meta, estipulou uma meta, nós precisamos, então, monitorar aqueles resultados do nosso parceiro, do nosso fornecedor, para ver se ele está cumprindo a meta, se ele está cumprindo aquele contrato que foi feito conosco. Ferramentas de avaliação. Temos a matriz de avaliação dos fornecedores, pontuação de critérios, né? São pontuados ali todos os critérios para fazer essa avaliação. Pesquisas de satisfação com clientes finais para medir o impacto, ou seja, eu vou e mando mensagem no WhatsApp ou até mesmo por e-mail para que o consumidor, né, quando ele foi lá, ele comprou, ele fez um cadastro e aí participou da pesquisa e disse, olha, eu não estou satisfeito com esse produto. Então, é importante que a gente faça essas pesquisas de satisfação. Às vezes, você vai e contrata um serviço, por exemplo, você contrata a internet para a casa de vocês aí. E aí, depois de um mês, eles mandam uma mensagem no seu WhatsApp, avalie, diga o que você achou. E aí você tem ali todo, né, um momento para dizer, olha, eu achei ruim, a conexão está assim, o modem não funciona direito. Então, é importante que a gente faça essa avaliação e ajude a entender, né, e a empresa consiga entender como que estão esses clientes. Indicadores e desempenhos, o tempo de entrega, o índice de defeitos, o custo-benefício. Então, o que é o custo-benefício? Está valendo a pena eu pagar X valor por essa embalagem? Está sendo útil para mim? O valor que eu pago condiz com a qualidade que eu recebo? Então, tudo isso vocês precisam pensar, enquanto técnicos aí de administração atuando na área de marketing. Então, hoje, gente, na próxima aula a gente vai ter atividade, mas hoje a gente falou um pouquinho sobre a avaliação de fornecedores e parceiros de negócios, que é fundamental para garantir a qualidade e a competitividade e sustentabilidade das operações. Relações sólidas e transparentes contribuem para reduzir os riscos, melhorar os processos e fortalecer a entrega de valor ao cliente final. Eu gostaria muito, gente, que vocês abrissem o caderno e escrevessem apenas esse slide do resumo, que é importante para que vocês entendam todo esse movimento aí sobre fornecedores, sobre parceiros. Então, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas esse conteúdo, esse resumo, acho que seria interessante vocês terem, porque ali, né, fala um pouquinho sobre a ideia central da nossa aula de hoje. Eu vou dar aí para vocês uns 3 minutinhos, 4, para que vocês possam aí copiar e a gente falar um pouquinho depois sobre a nossa aula, tá bom? E aí, galerinha, copiaram? Então, agora a gente vai fazer umas perguntinhas aí. Eu quero que vocês me ajudem a responder. Eu não consegui enviar aqui para o meu notebook, mas a gente vai falando aqui e eu quero que vocês me ajudem aqui. São perguntas de múltipla escolha. Vocês falem o que é que vocês acham aí com relação à nossa matéria da aula de hoje. Então, a primeira pergunta é: o principal objetivo de avaliação de fornecedores. Qual é o objetivo que eu avalio os meus fornecedores, tá? Matéria já da nossa próxima prova. Letra A, diz assim: o objetivo é escolher sempre o fornecedor com o menor preço. Letra B, garantir que os produtos e serviços atendam às necessidades da empresa. Letra C, comprar apenas de empresas conhecidas. Ou letra D, evitar qualquer contato com os novos fornecedores. Fala para a prof, o que vocês acham aí? A, B, C ou D? Vamos. Quem foi que respondeu? D ou B? Fala com a pro.
C de casa? Olha, o C diz assim, ó. O C fala, comprar apenas de empresas conhecidas. Não, gente, seria, sabe o quê? Seria a letra B. Que a B é garantir que os produtos e serviços atendam às necessidades da empresa. Vamos supor que essa empresa conhecida de vocês acabe apresentando uma série de problemas na entrega, no prazo. Aí você vai comprar só porque ela é sua conhecida? Não, é importante que você compre, né, utilizando aí como estratégia que ela atenda às necessidades do nosso cliente, tá bom? Vamos lá, para as próximas aqui, fazer esse quizinho rápido para ver se estão prestando atenção aí, que vai ajudar a gente a estudar também para a prova. Qual dos critérios abaixo é importante na avaliação do fornecedor? Letra A cor do logotipo da empresa, o tempo de entrega e a qualidade dos produtos, a quantidade de propagandas na internet ou o número dos funcionários que essa empresa tem. O que você... Vou repetir, então, tá? Diz assim, quais critérios abaixo, qual dos critérios abaixo é importante na avaliação do fornecedor? Quando eu vou avaliar esse fornecedor, o que é importante utilizar como critério? A letra A diz, é importante que eu utilize como critério cor do logotipo da empresa. B, tempo de entrega e qualidade dos produtos. C, quantidade de propaganda na internet. Ou D, número de funcionários. O que vocês acham? Fala para a Pro. B, gente, parabéns. Você que levantou a mão disse que é a B, que está ajeitando o cabelo, ficando mais linda aí do que já é. Então, acertou. A resposta é a letra B. A B diz assim, ó, tempo de entrega e qualidade dos produtos. É importante que vocês tenham um tempo de entrega bom dentro do prazo estabelecido e a qualidade, né? Se não for um produto de qualidade, o cliente não vai querer comprar. Vamos lá. Vou fazer uma outra perguntinha aqui. Diz o seguinte, manter um bom relacionamento com fornecedores. Pessoal, vamos lá. Manter um bom relacionamento com os fornecedores pode resultar. Letra A, maior confiança e melhores negociações. Letra B, mais conflitos. Letra C, entregas mais demoradas. Ou letra D, menor qualidade dos produtos. Ou seja, eu manter um bom relacionamento com o fornecedor. Pode me resultar. Qual é a resposta? A, B, C ou D. Tá bem fácil essa, gente. Quer que eu... A, parabéns para quem disse A. É isso mesmo. É importante que eu tenha aí... Oi? Ah, parabéns. Está arrasando, hein? Como é o seu nome? A Andressa já acertou duas, parabéns, né? Tá certo. A letra A diz assim... Oi? Ah, tá bom, prof. Simone. Então, ó, a letra A diz isso, ó, maior confiança e melhores negociações. Confiança, eu confio no meu fornecedor, naquele que... né, entrega o meu produto, ele promete, ele cumpre, e também melhores negociações. Lembrando, gente, que a negociação ela é boa quando ela é boa para os dois lados. A empresa compra num preço justo e o fornecedor ali tem um cliente fixo todo mês, tá? Muito bem. Letra, né, número aqui, uma outra questão. Qual situação demonstra uma boa parceria? Vamos lá. Letra A. O fornecedor entrega antes do prazo e comunica qualquer imprevisto. Letra B, o fornecedor não atende às ligações. Letra C, o fornecedor entrega produtos errados. Ou letra D, o fornecedor altera o produto sem avisar. O que vocês acham aí que configura, então, uma boa parceria, gente? A, B, C ou D? Sim, olha que legal, você tem um parabéns, é a letra A. O fornecedor entrega antes do prazo e quando ele tem algum imprevisto, ele te comunica com antecedência. Olha, Andressa, então, eu tinha que entregar o seu produto hoje. Oi? Foi a Maria? Não, eu só tenho isso, parabéns, Maria, mas eu estou só citando a Andressa aqui como se fosse uma fornecedora. Olha,
Ô, Andressa, eu sou fornecedora aqui, vou entregar o seu produto e estou te avisando que eu vou ter um imprevisto. E eu falo para a empresa, né? Falo para a Andressa, que faz parte da empresa, que eu tive um imprevisto, mas que eu vou entregar, vou fazer para entregar o mais rápido possível. Eu tive o quê? Um respeito, né, com o meu cliente, com o meu, né, com a empresa que continua ali confiando no meu trabalho, né? Além do preço, gente, uma empresa deve sempre analisar. O que será que uma empresa deve analisar além do preço? Lembra que nós falamos sobre alguns critérios? Ó? Então, além do preço, o que a gente tem que pensar? Temos que pensar na qualidade. Não adianta nada eu comprar com um fornecedor que tem um preço super baratinho, mas entrega um produto que, nossa, a primeira vez que a gente vai utilizar aquele produto já, né, vai embalar o nosso arroz, falando aí da embalagem de arroz, vai embalar no nosso arroz, a embalagem estoura. Então, não tem qualidade. Confiabilidade, né? É uma empresa aí que você não consegue confiar, porque ela acaba descumprindo alguns acordos que tem com você. Localização e logística também é um ponto importante, porque, gente, como que a gente vai esperar um tempo absurdo para receber um produto? O tempo corre. Oi? E a sustentabilidade e ética. Então, o lanche de vocês é 3h30. Eu já vou encerrar agora 3h25 para que vocês possam se organizar, tá bom? Então, a gente vai encerrar agora essa aula, que foi a aula 18, e após o intervalo, nós vamos iniciar com a aula 19, tá? Então, são 3h24, quase dando 3h25, então vamos encerrar e já voltamos depois do nosso intervalo. Prof. Simone.